Excelente dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Gente, hoje o nosso encontro aqui, na verdade, eu fiquei em casa pensando o que eu posso falar nesse treinamento para corretores, pessoas que estão aí trabalhando no mercado imobiliário. E confesso que veio muitas coisas, porque a gente sabe que a habitação é um universo muito grande, né? Mas eu acho que assim, aquilo que para mim de repente é importante, para vocês não é importante. Então hoje o nosso objetivo aqui é trazer essa consciência de eu entender o lado de vocês, né? Para a gente junto poder estar colocando isso de uma forma mais fácil. Eu vou trazer alguns conceitos importantes, que são conceitos que a gente precisa saber no nosso dia a dia, que vai ajudar a questão do nosso atendimento ali ao nosso cliente, tá? Quero falar para vocês que eu não sou acostumada a ficar assim, então se eu ficar um pouco nervosa, me perdoem, me ajudem, tá? Porque aqui não existe nenhum expert em nada. Nós somos pessoas que estamos sempre em constante evolução, assim como vocês saíram da casa de vocês para buscar treinamento, eu estou sempre buscando treinamento, que eu trabalho numa empresa pública que me dá muita coisa, mas se eu quero um pouco mais, eu tenho que ir atrás de outros treinamentos, tá? Então, gente, se quiser depois ter todo o material, porque assim, eu vou disponibilizar o material do slide, alguns folders que seria interessante vocês encaminharem para o cliente de vocês. O colega pediu a apresentação, se der certo a nossa gravação, eu posso também estar disponibilizando para vocês. Então, esse grupo, ele está fechado, é só para poder mandar o conteúdo. Vocês podem sair, não vou ficar enchendo vocês de mensagem nesse grupo, não. Então, quem quiser, é só escanear o QR Code e acessar esse grupo, que aí no final eu já encaminho todas os materiais. Enquanto vocês vão escaneando, eu vou tomar uma aguinha aqui. Gente, às vezes tem que ir mais forte. Ele tem que liberar depois, né? Tá pedindo para liberar? Tá, depois eu libero todos, tá bom? Pode acessar. Se quiser ficar em pé, vem aqui na frente, pode vir. Gente, o Vladimir, o Gilberto, ele tem uma empresa de eventos, ele teve que sair para uma entrevista ali na Riviera, precisar disso. Eles são uma empresa especializada nisso, tá? Eles estão aqui nos abençoando com esse conteúdo, porque assim, ter um profissional ali com o som, essas coisas faz toda a diferença no treinamento, tá? Então, se vocês precisarem, depois eu passo o contato para vocês. Pessoal que chegou agora, tudo bem? Gente, a gente criou um grupo que depois, se vocês quiserem escanear, eu vou estar encaminhando para vocês todo o material do treinamento. Bom, enquanto vocês finalizam a parte do QR Code, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Todos vocês aqui são corretores? Todos? Ok, então, perfeito. Você sabe quanto que você hoje consegue pegar de financiamento na Caixa? Se você fosse fazer um financiamento hoje para você. Diferente se você precisa, se você tem como comprovar ou não. Hoje você ganha X com esse valor. Você sabe quanto que você consegue financiar no banco? Quem aqui tem uma noção? 70%? Sim, 70%, 80% é a cota de financiamento. Eu falo, por exemplo, você ganha 10 mil reais, um exemplo. Quanto você consegue pegar de financiamento no banco? 300 mil, show. Alguém mais tem essa noção? Levando para si, né? Tipo, eu quero financiar uma casa, hoje eu consigo pegar tanto. Por que eu quis trazer essa pergunta para vocês? Né? Porque isso tem que ser uma coisa que, assim, precisa estar na nossa mente, no nosso dia a dia, para que isso facilite os nossos atendimentos. Se você não sabe o quanto você hoje, com a sua renda, consegue financiar, imagine só o seu cliente que acordou um dia e falou, vou comprar uma casa. Então, por que eu quis trazer essa reflexão? Para a gente pensar, se eu convivo com isso, se eu sei, se eu faço cálculo igual o Ivan, ele trouxe para a gente um valor aproximado. Se eu tenho uma noção, quando eu chego para atender uma pessoa, ela me fala a renda dela, eu falo, opa, se essa pessoa ela consegue 300 mil, eu vou oferecer uma casa para ela dentro do parâmetro do perfil dela, né? E aí você pede, aí você acaba
administrando melhor o seu tempo, não gerando perspectiva no cliente. Muitas vezes, quem aqui já saiu, às vezes, para mostrar várias casas para o cliente, ele chega ali com aquela ênfase, não, eu quero comprar uma casa de 500 mil. Show! Aí você vai e mostra todas as casas. Aí na hora que você vai sentar com ele e falar, então, mas eu tenho uma renda de 3 mil reais. Quanto você tem de entrada? 10 mil. É uma moto. É uma moto. Ou às vezes não tem nem os 10 mil, só tem a moto. E aí você já foi lá, e agora para você mostrar uma casa que aqui na nossa realidade, né? Mas uma casa ali de 150 mil para essa pessoa. Vai sair todo mundo frustrado. Então, por isso, vou passar aqui. Ah, peraí, a gente é chique. Vou passar aqui, então, essa reflexão, né? Então, o que eu preciso ter essa reflexão? Para que a gente seja dinâmico, né? Vocês às vezes estão lá o dia todo, atendendo o cliente, vocês tendo essa noção, vocês poupam o tempo de vocês, poupam o tempo do cliente. E o que eu queria também falar para vocês, que assim, não é porque a pessoa ela quer comprar uma casa de 500 mil, mas hoje ela consegue comprar 200, que você vai falar, não, você não consegue. Eu, por experiência própria, eu trabalho na Caixa desde 2012, 13 anos aí de Caixa, sendo 12 anos só com habitação. Antes as pessoas chegavam para fazer a simulação, claro, todo dia, muitas simulações a gente faz. A pessoa chegava, eu quero comprar uma casa tanto. Aí a pessoa falava a renda. Você não consegue com essa renda. E aí, beleza, de repente o que eu fazia? Eu matava o sonho da pessoa ali naquele momento. Agora, quando eu tenho a consciência, assim, vamos lá, vamos conversar. Você quer comprar esse imóvel, ok. Mas você, hoje, a sua capacidade é essa. Então vamos começar estruturando aqui de baixo e vamos construir um plano para você chegar nessa casa? Porque esse cliente hoje pode não comprar de você hoje, mas daqui a um ano ou até menos, ele vai criar oportunidades para poder conseguir alcançar esse objetivo. Quem é que a gente tem a turminha ali no fundão, que é o pessoal que eu conheço, né? E tem muita gente nova aqui que é a primeira vez que eu estou vendo, né? Quem sou eu? Eu sou Pamela, sou filha amada de Deus, esse é a minha essência, né? Eu sou funcionária Caixa, não sou nada, sou filha amada de Deus. E sou mãe do Mike, quem me acompanha aí, os amigos sabem que o Mike é um sucesso, que é o meu cachorro, né? Que é o Mike, ele é um sucesso, vai fazer 13 anos, está comigo aí todo esse tempo. Complementação. Né? Depois disso é só uma certificação internacional que eu precisaria tirar o inglês, né? Fazer o inglês, então eu abandonei nesse momento, né? E sou funcionária Caixa desde 2012, então estou aqui em Bertioga desde 2014, trabalhando antes na agência Maitinha, agora eu trabalho na agência do Centro. E comigo nós temos uma equipe. Então, hoje, aqui está o Luciano, vou se apresentar aqui para vocês conhecerem. Quem que é o Luciano? Gente, o Luciano, ele é um correspondente Caixa. Ele não é aqueles parceiros que existem por aí. Não, ele é vinculado com a Caixa Econômica Federal e ele presta o serviço de correspondente bancário. E eu falo que é a minha paz, né? Porque graças a ele, a gente tem conseguido aumentar muito a quantidade de processos, de atendimento. Por quê? Quem que é a Pamela dentro da Caixa? A Pamela não é igual os corretores que só atende para fazer financiamento. Não. Eu estou lá na minha sala, de repente eu tenho que descer, abrir um caixa. Faltou alguém lá no atendimento expresso de FGTS. Eu tenho que ir lá, socorrer. Alguém precisa de um atendimento na jurídica. Então, o funcionário Caixa, ele não tem uma coisa para fazer. Ele faz tudo. A gente fala, não tem dessa. A gente faz tudo, a gente está ali, a gente tem que estar momentos. E às vezes vocês mandam uma mensagem para mim, o cliente está na frente de vocês, muitas vezes eu estou com outros clientes atendendo, eu não consigo dar aquele retorno rápido. Por isso, a gente tem o Luciano, a gente disse muito rápido, quando ele não responde rápido, eu falei, tem alguma coisa, né, que não está legal ali, né? E hoje vocês vão ter também mais conhecimento para muitas dúvidas que vocês vão demandar para o Luciano, para mim, vocês já vão saber responder e vocês vão poupar o tempo de vocês, tá? Então, Luciano, por favor. Pessoal, bom dia. Meu nome é Luciano, uma correspondente bancária, e estou aqui hoje realmente para agregar aí mais conhecimentos para vocês. Eu sei que a escolha não é fácil, é difícil,
e às vezes vocês querem respostas rápidas na parte de simulações, de financiamento, e vocês não conseguem. Então, assim, o que vocês precisarem, estou à disposição de vocês, eu juntamente com a Pâmela, tá? O que eu puder ajudar e agregar o conhecimento de vocês, eu estou à disposição. Tá bom? Depois, se vocês quiserem pegar meu contato, vou estar aqui, eu acho que a Pâmela também vai colocar meu contato aqui. Pode me chamar, a gente pode conversar, eu vou fazer uma visita para vocês, a gente pode conversar isso pessoalmente. Ok? Obrigado. Legal. Obrigada. Bom, e diante de tudo isso, a minha missão aqui é trazer a habitação para todos. Né? O que é habitação para todos? É todos a gente fazer parte de um ecossistema onde todos nós podemos estar junto, trazendo uma experiência melhor para o nosso cliente. Ontem, na hora que eu estava finalizando a minha apresentação, eu fiquei assim, do céu, é um processo de financiamento habitacional. Vou trazer aqui para vocês. Né? Porque a gente, o Habitação para Todos é o quê? É eu trazer a informação desde aquela pessoa que está querendo comprar um primeiro imóvel até aquele investidor que está comprando uma casa de alto padrão. A gente vive aqui uma realidade muito diferente do Brasil. Né? Nós vivemos numa cidade que os valores dos imóveis são altos, né? O perfil das pessoas, elas precisam ser um perfil alto para conseguir financiar. A gente é uma das cidades mais lindas do Brasil, né? A cada ano as pessoas estão querendo morar mais e mais porque que vê na nossa cidade um diferencial. E ter esse Habitação para Todos é assim, é o corretor saber colocar ali as informações para o cliente dele, é ele trazer parcerias igual a Eliane duas semanas atrás a gente estava aqui nessa sala com os construtores de Bertioga, tá? A gente trouxe alguns construtores aqui de Bertioga. Nosso superintendente de habitação veio aqui para falar sobre os empreendimentos, as linhas de crédito que a Caixa tem, porque a gente precisa fomentar. Vocês sabem que a quantidade de imóveis tem bastante, mas ainda falta para aquela pessoa que mora aqui na cidade, que trabalha, que tem uma renda baixa. Então a gente está trazendo conhecimento para que a gente tenha muitos empreendimentos disponíveis para você estar comercializando. E sozinho a gente não funciona, né? Eu costumo dizer assim que as nossas conexões, elas são fundamentais para os nossos resultados. Pâmela, eu posso querer fazer todo o processo sozinha. Legal, eu posso ir razoavelmente, mas se eu tenho um grupo de pessoas junto, a gente trabalha junto, tem a mesma comunicação, eu vou muito mais rápido, né? E vou muito mais longe. Então, esse é o nosso objetivo. Mês passado, a Caixa ela teve um reconhecimento da marca mais valiosa do Brasil. Quem ficou sabendo disso? Sim, a Caixa ela teve esse reconhecimento, né? Que é o reconhecimento da Infomoney, que traz as maiores marcas, né? E ela foi reconhecida como a maior marca valiosa do Brasil. E isso, a Caixa ela não trabalha só com habitação, mas o nosso foco aqui hoje é a habitação. Em 2024, a Caixa ela correspondia, o mercado de habitação, 67,2% é da Caixa. O que significa isso na prática? Que de cada 10 contratos, 7 são feitos na Caixa. A Caixa ela é líder no mercado de habitação. Né? Eu vou trazer alguns números aqui para vocês, que eu sei que existe muito uma crença que a gente precisa quebrar de que financiamento na Caixa é difícil, que é burocrático. Gente, a gente está falando da empresa que tem liderança, ela tem autoridade nisso. Né? Tem coisas que às vezes a gente acha que é burocracia, mas se a gente for estudar mesmo, a gente vai entender o porquê que a Caixa é líder. Eu não sei se vocês souberam, né? A gente teve na nossa cidade uma pessoa que se passava por correspondente e que infelizmente veio trazer muito prejuízo para muitas pessoas. E pergunto, né? A Caixa, ela teve ali o ato dessa pessoa falsificar? Não, porque o processo, ele todo ali, eu digo assim, a fraude, porque aconteceu fraudes de até falsificar a matrícula. Então, e aí esses dias eu estava falando assim, poxa, a gente aconteceu um caso aqui com o Luciano, a gente foi pedir uma
uma engenharia de um cliente, e esse cliente, ele é muito especial porque, assim, ele é um advogado, e hoje ele acho que é procurador federal da Receita, alguma coisa assim. Ele sai de São Paulo e ele vem fazer financiamento comigo. Ele compra muitos imóveis de leilão, no carro, e agora ele está comprando um imóvel para ele aqui na praia, e justo no dele, é sempre assim, aquele cliente que você não quer que dá errado, acontece. Erramos lá o preenchimento da matrícula, tal, não sei o quê. E quando acontece isso, eu não tenho autonomia de chegar lá no sistema, alterar a matrícula, vai, corrigiu. Eu tenho que mandar para a minha superintendência matriz para eles fazer essa alteração. Então, só se der tudo certo, são 5 dias ali que a gente perde por causa disso, né? Aí eu falei, mas poxa, uma coisa tão fácil, né? Mas, gente, já pensou se todo mundo consegue entrar no sistema e alterar a matrícula dessa engenharia? Que bagunça não ia virar? Então, às vezes, a gente acha que é o simples. Não é simples assim. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque, às vezes, a gente fica ali na ânsia de querer fazer, de querer ir. Mas vamos parar, vamos tentar ver o que está acontecendo ali para a gente ajustar o processo e ele fluir. Eu comento assim, que quando o cliente ele vem com energia boa, vai 100%. A pessoa vem com energia ruim, trava já no primeiro ato, né? E aí, o que eu estava falando desse cliente? Que assim, apesar de ter acontecido isso, enfim, para ele foi até bom, que aí ele fez uma outra alteração, enfim, deu tudo certo, né? Mas, por que essa pessoa, ela vem de São Paulo para financiar aqui com a gente? Porque eles sabem que a gente tem credibilidade. A gente conhece o processo, né? E eu quero que vocês conheçam o processo, porque vocês conhecendo o processo, vocês vamos junto, Pamela, e a gente vai mais rápido, né? Aquele financiamento que de repente poderia demorar ali 30 dias, se está todo mundo caminhando junto, aquilo vai ser feito com mais agilidade. Aqui tem uma informação para vocês, que é interessante depois vocês verem em casa, com calma, quem tiver interesse de conhecer sobre a política habitacional no Brasil, desde 1946 com a Casa Popular. E a Caixa, dentro do Minha Casa Minha Vida, tem trazido muitas mudanças. Quem aqui sabe qual que é o limite hoje do Minha Casa Minha Vida, classe média? Todos sabem aqui que já teve alteração? Quem sabe que teve alteração? Não fala ainda não. Teve alteração. Tá, nem todos sabem. Hoje, Minha Casa Minha Vida, ele contempla imóveis até de R$500 mil. Sabe dessa informação, né? Em 2024, a gente aumentou o teto para 350 mil, já foi uma grande vitória. E em 2025, aumentou para alguns burburinhos no mercado que eles estão querendo aumentar isso mais e mais. E isso para a nossa cidade é muito bom, porque quanto mais crédito a gente tiver barato, mais de várias coisas. E também, vocês sabiam que o contrato agora da Caixa ele pode ser assinado 100% digital? Nossa! Exatamente! Então, a Caixa, desde o ano passado, ele está com um projeto piloto, tá? Então, as pessoas tendo as assinaturas que são exigidas, e quem que define qual é a assinatura? É o cartório, tá, gente? Então, por isso, cada cartório vai ter que ser analisado. Mas tem uns que aceitam o GOV, tem uns que aceitam os outros tipos, e aí a gente tem que ver se todas as partes tiver condições, a gente consegue fazer um contrato 100% digital. Então, tem alguns lugares que não aceitam, por isso que a gente tem que ver cada cartório, qual que é o certificado que ele aceita. E todas as partes têm que ter. Não adianta o comprador ter o certificado e o vendedor não ter. Aí não consegue fazer o processo. E isso tem que ser informado para o correspondente no início. Porque eu não consigo fazer o processo metade digital, metade... Não, tem que ser desde o começo. Então, se você tem um cliente que, Pamela, é difícil dele estar presente, tudo. A gente gosta do presente porque é um dia que você vai conhecer a pessoa, vai tomar um café, vai conversar. Mas a gente sabe que hoje em dia as pessoas, cada um tem um compromisso, um está aqui, outro está em outro estado. Então, agora a gente tem um nato digital. Então, eu quero que vocês... É um projeto que ainda está sendo... Só para vocês terem ideia, o registro é digital. Então, o pessoal, assim, a gente não teve nenhum caso que a gente fez, mas quem tem feito, eu falado que tem sido muito bom, porque, tipo assim,
fica tudo dentro da plataforma. Então, é para ser mais rápido, tá? Então, quem quiser fazer um teste, aí a gente vai fazer esse teste. E isso é o que vai acontecer no futuro aí para nós, né? Que eu trouxe para vocês um dado muito interessante, né? A gente não falou que a Caixa é líder, né, em habitação. Quando eu falo que a Caixa é líder, hoje, por exemplo, hoje estão sendo feitos 3.312 contratos novos, 926 milhões em financiamento, 318 mil simulações. Tá? Aí aqui o pessoal fala, mas eu não, quem é que não gosta do simulador da Caixa? Tem objeção? Glória a Deus. Por quê? O simulador da Caixa, assim como qualquer sistema, ele pode acontecer ali de estar compatível, enfim, assim como qualquer lugar. Mas, se você está falando de uma empresa que ela é líder no mercado, aqui vai ter muito mais pessoas acessando do que num outro banco concorrente. Então, é de se esperar, lógico que a Caixa trabalha para reverter isso, que algumas inconsistências de sistema possam acontecer. Por exemplo, eu estava fazendo no final de semana as simulações para poder trazer aqui para vocês e adivinhar. Não ia no Price. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Não sei se para você acontece isso, Luciano. Porque assim, como o Luciano tem feito todas as simulações, eu já dei mais hora no simulador. Aí, o que aconteceu? Eu colocava lá, alterava para Price e não ia. Alterava para Price e não ia. Na terceira vez que eu cliquei, ele foi. Então, eu tinha que dar 3 cliques para ele calcular. Provavelmente algum problema de sistema, ou o meu navegador estava travando alguma coisa, né? Mas eu fiquei puta. Poxa, agora que eu preciso do negócio está funcionando, né? Mas são coisas que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia. Erros simples, como às vezes você quer voltar, você está no celular, você quer voltar pelo botãozinho, pela setinha lá embaixo. Você volta, você perde tudo. Você tem que ir lá, voltar, da opção voltar. Então são coisas que a gente vai aprendendo e que depois que você aprende, aquilo você faz com os olhos fechados. Falando aqui também, nós temos 490 mil transações em canais de serviços digitais, 13 novos canteiros de obra, tá? Isso em um dia, tá? E 2.241 avaliações de engenharia por dia. Isso é os dados de um dia na Caixa. Aqui, não sei se dá para vocês verem muito bem, está um pouco pequeno. Foi aqui que eu tive uma reflexão e falei, putz, cara. Gente, uma salva de palmas para vocês, vai. Vocês são heróis. Vocês têm noção? Eu coloquei aqui 14 fases. Vocês podem falar, oh, você esqueceu dessa e dessa. Mas, resumindo, né? O cliente, ele acordou hoje e teve o sonho de fazer comprar a sua casa. Então, opa, o que ele vai fazer? Ele vai começar a pesquisar. E aí é a fase que vocês têm mais encheção de saco, né? Porque a pessoa chega com aquela grande esperança e ali ela vai fazer pesquisa, ela vai começar a ver um monte de imóveis, vai criticar, vai começar a criar ali um sonho. Depois disso, ela fala, beleza, eu vou começar a fazer uma simulação. E aí ela ele vai atrás da Caixa, ou vai atrás do correspondente bancário, ela começa a ter uma noção de quanto que ela consegue ali financiar. Muitas pessoas vão morrer aqui, vão ficar só no sonho. Ele vai começar a olhar, ele vai chegar lá na Caixa, na Pâmela Antiga, a Pâmela Antiga vai falar, poxa, você não consegue financiar, então aqui ele já morre. Outros são mais teimosos, vão começar a pesquisar. Vão para a simulação, aqui já também acho que 80% já desiste, né? Porque é a realidade ainda. Mas, quando eu tenho essa pessoa, ela começa a chegar nessas fases aqui, que a gente chama que é as fases de consciência, né? Então a pessoa está começando a ter a consciência de que ela pode ter um imóvel. Beleza. Foi para a Caixa, teve um parecer legal ou não, beleza. Aí a gente vai para a próxima fase, que é a documentação. Eu vou ver a documentação, vou analisar aquele imóvel, se tem as condições que a Caixa exige, beleza. Aí ele vem para análise de crédito. Quando vem aqui para análise de crédito, é quando vocês vão com o Luciano.
Luciano me manda a documentação. Aí vocês pedem a documentação para o cliente. Eu sei, gente, que é chato ficar pedindo para as pessoas reenviar documento. Mas se o documento não está legível, não passa para frente. Porque um documento ilegível aqui, às vezes o Luciano vai passar. Só que na hora que chegar na conformidade, eles vão devolver. Ou às vezes a conformidade vai passar. Aí sabe aquela CNH que era um 7, aí você pensou que era um outro número? A conformidade passou, o Luciano passou, o cara não passou. Você não está comprando um sapato. A gente não está comprando um sapato, a gente está comprando um imóvel. Então você fala, olha, essa foto aqui que você me mandou é um pouco ilegível, poderia mandar uma qualidade melhor, a gente está querendo que o seu financiamento a gente faça rápido, só que eu preciso que você mande essa documentação ok. Então, essa daqui que a gente está falando é a linha do tempo da jornada do cliente na habitação. Então aqui a gente está no quinto passo. Quinto passo, tá? O corretor está aqui, ó. Então, beleza, a gente vai para análise de crédito, a pessoa foi aprovada. Às vezes a aprovação deu condicionada. O que é uma aprovação condicionada? Vocês sabem? Alguém sabe? Aqui alguém chuta? Tri, o que é uma aprovação condicionada? A condicionada é que tem aprovação, mas eu tenho que ver em relação à questão da renda, ou mandar mais comprovante. É assim, tem chance, mas ainda precisa para verificar a melhor forma para conduzir. Perfeito, perfeito. Exatamente. Então, geralmente, o que condiciona? Às vezes, a parcela que o sistema aprovou é menor do que o cliente precisa. Então, ou ele... aí são vários fatores que a gente depois pode estar verificando, né? Às vezes ele tem um parcelamento em outro banco que de repente quitando resolve a situação, aí ele consegue fazer um financiamento. Ou de repente ele, eu tenho entrada, então vamos baixar o valor do financiamento, também resolve. Outro caso de condicionamento que o pessoal não sabe é que assim, por exemplo, hoje a pessoa tem uma conta lá no Itaú. Ela tem um cartão de crédito que ela contratou e deixou em atraso. Aí ela surgiu uma campanha, Itaú gerou uma campanha, ela foi lá e pagou com desconto. Maravilha, limpou o nome. Só que aquilo vai ficar como prejuízo do Banco Central. Aquilo vai fazer com que o cliente não consiga financiar, mas olhava o prejuízo, né? A gente teve prejuízo com ela, agora não. Então, se ele tem uma dívida do Itaú que pagou com prejuízo, aquilo vai ficar. Então, o que o cliente tem que fazer? Ir até o banco, pedir para o banco recalcular aquilo. Eu já orientei alguns clientes e às vezes eles chegam na agência e a agência nem sabe que tem como fazer isso, mas tem, tá? A pessoa ela paga aquele prejuízo, só que essa informação demora até 60 dias ou mais para baixar no sistema. Porque toda a informação do Banco Central, se você faz uma avaliação hoje, essa informação é de 2 meses atrás. Então, o que acontece? O que eu faço? Então, beleza, existe uma forma de eu antecipar isso. Só que isso é gerencial. Então, pensa assim, o seu cliente não tem relacionamento nenhum com a Caixa. Tem uma dívida, vai ter que fazer um processo desse. Então, é interessante que ele tenha esse relacionamento com a Caixa, porque aí a gente pode tentar antecipar esse prazo, fazendo um comitê de crédito, enfim, existe como, tá? Então, essas são algumas fases dentro dessa análise de crédito que pode acontecer. Nesse caso aí, não prescreve depois de 5 anos essa dívida aí no banco? Então, essa questão dos 5 anos, eu não tive nenhuma dívida dentro desse prazo, porque prescreve, né? Mas geralmente os que eu atendi eram tudo coisas recentes. E aí não tem jeito, tá? Mas depois eu levanto essa informação, tá bom? Eu trago para vocês. Me lembra disso. Beleza. Então, gente, aqui, você viu, a gente está no 6º passo da nossa jornada do nosso cliente. Aí ele vem para engenharia. Aí a gente está lá querendo fazer engenharia, manda a matrícula daquele jeito, né? Agora geralmente vem por PDF, mas às vezes manda aquela foto vencida. Então o que acontece? Às vezes eu travo aqui por quê? Ou passou o telefone de contato da pessoa que não consegue marcar. Então, assim, são coisas que são a jornada do cliente. Mas se eu erro em alguma dessas fases, vai fazer com que o processo
demore mais. Aqui na engenharia, imóvel novo, matrícula, e eu peço a certidão negativa do IPTU. É isso que a gente precisa. Imóvel novo precisa um pouco mais de documentação, tá? Passou pela engenharia, o cliente assinou os formulários, agora vai para conformidade. Então, quando eu mando para conformidade, gente, que a gente comenta que é o nosso jurídico, e não é o nosso jurídico, porque assim, existe a conformidade, em cima da conformidade existe o jurídico. Quando vai para o jurídico é porque é coisa mais grave, porque 90% passa pela conformidade, não precisa da análise do jurídico. Quando precisa? Quando o cliente vendedor tem uma restrição, e essa restrição é um valor que sai da alçada do cliente, aí a gente vai para o jurídico. A gente pode dar andamento? Ele vai dizer se sim, se não, aqueles casos mais atípicos, né? Então, quando eu estou aqui na conformidade, a conformidade hoje é feita pelos analistas da Caixa no Brasil inteiro. Não é a conformidade de uma pessoa que trabalha na região de Bertioga. Então, quando eu mando o processo para conformidade, e a conformidade tem demorado mais esse ano, não sei se vocês... Por que tem demorado mais? Porque a gente está com uma demanda muito grande. Se eu tenho mais processo, eu tenho a mesma quantidade de funcionário, vai demorar mais. Então, se eu mando com o contrato 100%, com a documentação legível, tudo certinho, ficou conforme, a gente marca a assinatura. Deu algum problema aqui? Que acontece. A gente não sabe tudo. Por isso que a gente tem um setor de conformidade para analisar, para nos dar segurança de que a gente está fazendo um contrato certo. Tá? E aí a gente prossegue. Beleza. Vamos para a assinatura. Marcamos a assinatura. Aqui é complexo, porque nem todo mundo pode no mesmo dia. A gente fica naquela loucura. Agora, com o NAT digital, a gente não tem mais problema. Marcamos, assinou. Aí, nós vamos para o ITBI. Alguém, quem fez contrato recente aqui no ITBI, no ITBI? O cartório agora está pedindo que a certidão de primeiro imóvel seja assinada pelo GOV? Alguém sabe dizer? Não sei dizer, porque na verdade a minha cliente fez direto com o gerente dela, então eu não sei dizer nessa parte ainda. Não, porque ontem a cliente falou. Aqui aceitou, fez uma vez que foi tudo pelo GOV. Eu não sei se ela mas foi tudo assinado pelo GOV. Sim. Ou é mudança recente, ou ela estava pensando que era digital e que ela estava lá com os clientes pedindo para assinar a certidão de primeiro imóvel dentro do GOV. Eu falei, isso é coisa nova, né? Mas a gente vai descobrir. Então, gente, a pessoa chega, aí ela vai pedir o desconto na prefeitura. Se você não domina isso, seu processo vai demorar mais ainda, né? Beleza, pediu o ITBI na prefeitura, pagou, né? Sempre oriente o cliente a pagar o seu ITBI. Não tome essa responsabilidade, gente. Isso é um problema muito sério que eu tive problema, porque assim, eu vendi um imóvel, a pessoa ela financiou, o parceiro disse que pagou tudo e não pagou nada. E eu, como vendedora, sou solidária. Eu não sabia disso. Trabalhando tanto tempo na Caixa, eu não sabia disso. Chegou a notificação da prefeitura falando que eu sou solidária àquela dívida. Então, não terceiriza isso. Não pega essa responsabilidade para vocês. Calma aí, deixa eu só entender essa parte do ITBI. O comprador não pagou o ITBI? Ele pagou. Ele pagou para o parceiro. Ele mandou o dinheiro tudo para o parceiro. Correspondente. O suposto correspondente. O correspondente, valeu, obrigado, tchau, Brasil. Não, falsificou tudo e não pagou. Assim, você entendeu? A pessoa falou que pagou e não pagou, e aí a dívida ficou lá. Isso, exatamente. E aí Uma outra situação também que acho que a gente tem que se atentar, que aconteceu. O cliente emitiu uma guia e a outra pessoa emitiu, então ficou com duas guias. Na verdade, uma foi paga. E na prefeitura constava as duas. Essa outra guia, ela vai ficar lá na dívida se a pessoa não se atentar. Tem que tomar muito cuidado com isso. a prefeitura seria duas vendas? Não, dois boletos, mas um boleto foi pago, o outro ele fica em aberto. E aí fica gerando. Mas nesse caso, agora no caso principal, eu posso pegar
sou a Adriana, corretora. Gente, eu tive um sério problema, vou relatar para vocês, que vai servir de experiência, eu vou compartilhar. Não é nada gravado, mas é a realidade. Quando eu iniciei na corretagem, em 2019 para 2020, tinha um correspondente, vou falar o nome dele, não tenho problema com isso e espero que ele me processe questão de fazer. Marco Aurélio Serrano de Freitas. Ele não é bertioga, mas já está aqui. Ele lesou vários clientes em bertioga. A prática dele era, ele assumia o processo, a gente indicava ele, e aí ele pegava o vou falar com o cliente e falava com o cliente. Não é esse não. Não é esse. Ele falou. Não é esse, Marco. Beleza, porque esse aqui jurou que não é ele. Depois vocês podem me chamar todo mundo, porque eu vou ter o prazer de passar todo dele, tá? Aí, concluindo, esse Marco Aurélio, correspondente, que não é correspondente de caixa, é só nos privados, ele lesou vários clientes em Bertioga, 10 clientes em Bertioga, e, em média, aí, mais de 100 na conta dele. 180 investigados, 180 200 em Bertioga, de fraude no ITBI. Eu não posso afirmar que esse número são todos dele, mas a grande parte é dele, a maioria, mais de 100 é dele. E aí o que ele fazia? Ele falava, ó, seu nome é? Ivan, me dê aqui um valor, vai ficar 10 mil de ITBI cartório. Eu pago para você para otimizar tempo. Minha consultoria faz tudo. Ele gerava o boleto do ITBI, pegava o seu dinheiro, falsificava o comprovante e mandava para o cartório de Santos. O cartório, por sua vez, registrava sem verificar se era autêntico aquele comprovante. Resumindo, isso rolou de 2020 e esse ano que ele foi descoberto. Agora não tem como mais acontecer isso em relação ao ITBI, porque o cartório é solidário, já era, né? Mas o cartório hoje ele verifica, ele tira a certidão de quitação. Na época ele não fazia isso. Mas resumindo, isso vai surgir, tem uma comissão apurando na prefeitura e vai surgir muito mais porque eles não chegaram nem na metade da apuração. Marco Aurélio Serrano de Freitas. Não é esse. Não é esse, tá? Não é esse. Esse é. Eu fiz na minha casa, vi uma vez com ele. Ele não está mais assim, ele Ainda fugiu. Já se foi. Que bom que eu tive esse prazer de conhecer. Obrigada, Adri. Encerrando o TBI, o contrato vai para o cartório. A gente costuma dizer assim, na habitação, que a gente só tem 100% de garantia quando a gente pega aquela amarelinha, né? Porque até lá pode acontecer alguma coisa e o contrato ser desfeito, tá? Por isso que a gente tem que cuidar de todas essas etapas, fazer tudo isso com segurança para que a gente tenha a garantia que vai dar tudo certo aqui no cartório. Feito no cartório, vai para a liberação do vendedor. E aqui a gente tem um problema sério. É todo mundo logo o seu dinheiro e também aqui é uma fila. Então, o que acontece? Se eu mando esse contrato para garantia, para liberação, e eu não atento a todas as regrinhas que a conta, que a conformidade vai verificar se a conta está certa, se foi registrado da forma correta, se a matrícula está ok. Por isso que eu preciso de toda a documentação certinha para enviar para liberação para o vendedor. E por que a gente pede para ser uma conta na caixa? O ano passado a gente teve muito problema, esse ano a gente tem mais pouco, de falta de recurso. Então, o ano passado estava demorando 60 dias para assinar. Esse ano a gente teve um caso, de quem foi a corretora? O do Wesley? Da Raquel? Não foi da Catiana. Da Catiana. Gente, acho que demorou 4 meses, né? 4 meses. Então, assim, por quê? Era um imóvel usado dentro da faixa 1 ou 2 do Minha Casa Minha Vida, onde tem pouco recurso. Quando eu pego e faço que o vendedor abra a conta da caixa, né? Por isso que você começou a falar com o vendedor, já abre sua conta na caixa. Sempre tem uma conta na caixa. Gente, todo mundo tem que ter uma conta na caixa. Porque qualquer dia pode cair algum dinheiro lá, um piso. Muita gente é surpreendida. Então, abre uma poupancinha e deixa lá. Por quê? A caixa, para liberar os financiamentos dentro do SBP, a gente utiliza o recurso da poupança. E como a taxa de juros estava muito alta, o que os clientes estavam fazendo?
enviando dinheiro tudo para outro banco para poder aplicar em outras aplicações. E quando eu tiro o dinheiro do FGTS e tiro o dinheiro da poupança, não tem dinheiro para fazer os financiamentos habitacionais. E com a grande demanda da Caixa, então, estava tendo dificuldade na questão do recurso. Esse ano melhorou, porque eles conseguiram uma liberação lá do pré-sal, alguma coisa para fomentar essa classe média. Só que eu já antecipo para vocês, corra esse ano e o ano que vem. Que depois, com certeza, ano de eleição, né, não vai faltar, mas depois a conta vem. Então, esse é o momento da gente aproveitar e fazer essa qualificação. O cliente não tem conta, já abre a conta, pede para deixar lá ativa a conta, que a qualquer momento ele vai precisar. Liberou, tem vendedores que liberam a chave antes, então o seu cliente já fica todo feliz. Tem clientes que não, só vão liberar depois que caiu o dinheiro. Aí libera a chave, a pessoa fica feliz, muda para casa. Aqui, nessa fase que eu não falei aqui, antes eu brigava com os engenheiros, eu parei de brigar. Porque geralmente quando eu brigava, que o corretor vinha para mim, cara, ele estava errado, porque a casa está lá cheia de rachadura, tá com filtração, e a pessoa quer que aprove. Pô, cara, pede para o vendedor, dá um cuidado, a gente tá, é um imóvel, a pessoa está realizando o sonho. Poxa, pensa você comprando a sua casa, você entra no seu imóvel, aí no primeiro mês já começa a dar problema. Aquilo que era um sonho, uma alegria, então por isso que a gente tem que cuidar de todas as fases. Beleza, liberou a chave, só então vocês começam a receber a comissão de vocês, tá certo isso aqui? É trampo pra caramba! Vocês conseguem dormir assim tranquilamente? Então, na hora que eu comecei a montar isso, eu falei, gente, não, vocês são heróis. E por que eu quis trazer essa linha da jornada do cliente? Porque, como a gente disse lá no início, com o Luciano, a gente consegue desenvolver estratégia para melhorar o nosso fluxo. Isso vai ser bom para mim, vai ser bom para o Luciano, vai ser bom para vocês. Mas a gente precisa ouvir de vocês o que a gente pode estar melhorando, né? Mas eu preciso ter ciência que, cara, eu dependo de muitos profissionais aqui para que o sonho dessa pessoa seja alcançado. E cada profissional tem a sua especialidade. Então, quando a gente fala aqui, isso daqui foi um insight muito poderoso, que quando caiu na minha vida, algumas coisas começaram a mudar. Vocês sabem contabilizar aqui qual que é o valor da hora de vocês? Estudando sobre produtividade, questão de tempo, né? A gente está no mundo que a gente quer... As informações, elas estão muito fáceis. Existe um excesso de informação, as pessoas, elas querem as coisas para ontem, ninguém mais tem a paciência de eu quero comprar uma coisa, esperar semanas. Não, a pessoa quer comprar no dia seguinte, ela quer estar usando, igual o Mercado Livre. Eu só compro no Mercado Livre porque no dia seguinte está em casa, senão não compro. Então, gente, é importante a gente saber o quanto o nosso tempo é valioso. Quando eu estou falando assim, quanto vale a sua hora, eu trouxe um exemplo hipotético aqui, aí, vamos fazer o seguinte, Luciano, entrega uma folha do seguinte para cada um. Vamos fazer esse cálculo rapidinho. Pense assim, qual que é a meta do seu mês ali? Eu sei que vocês têm uma comissão muito variável, né? Mas defina uma meta por mês e para a gente fazer esse cálculo. Deixa eu entregar o papel para vocês. Nunca sabe. Mas você tem um custo, né? O seu custo. Vou mostrar para vocês aqui um dado bem importante, o volume de contratação de SBPE. Então a gente tem o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é utilizado o recurso do FGTS. O SBPE é utilizado o recurso da poupança. E aqui são os dados de quanto que a Caixa ela financia. Deixa eu ver se aqui está melhor para enxergar. A Caixa, em 2024, ela financiou 79 bilhões. Vocês estão vendo o tanto de bilhões que a Caixa financiou comparado com os bancos privados. Então, ela é líder. 5 era só, acho que os 4 primeiros meses do ano, né? Então, olha o quanto que a Caixa é líder do mercado. Bom, então vamos lá. Se você não tem uma meta mensal, porque vocês têm muitos esporádicos, coloca aí um custo mensal que você tem por mês. O legal seria estimar
uma meta de rendimento, né? Uma média. No ano, você dividiu tudo, chegou numa média. Bom, no meu caso hipotético aqui, eu coloquei um valor de R$10.000, tá? Quantas horas vocês... Agora eu fiquei curiosa. Quantas horas vocês trabalham por mês? O cliente manda mensagem, 6 mil horas, você bota pra treinar. Você já responde, o cara te manda mensagem, Tem cliente que eu falo meia-noite, tem cliente que eu falo 6 da manhã, 7 da manhã, não tem hora. Eu já modifiquei. Eu cheguei em casa às 6 horas, eu abri o celular para carregar e de volume. Tá, vamos utilizar aqui que vocês cumprem as 44 horas semanais que um CLT trabalha, tá? Eu sei que não é isso, porque vocês trabalham sábado, domingo, não tem folga, tá? Ok, então nós chegamos a uma carga horária de 44 horas. Você vai pegar o valor que você colocou ali e vai dividir por 44. Então, no nosso caso aqui, uma pessoa que tem um rendimento mensal de 10 mil, a hora dela equivaleria a R$ 227,27. Eu vou contar a minha experiência para vocês, tá? Você acha que esse é um valor justo para a hora de vocês? Assim, para uma pessoa que ganha R$10.000? Alguns sim, outros depende. E eu digo depende, por quê? Quem não sabe aqui, eu tenho uma das doenças mentais aí que raras pessoas têm, né? Que eu tenho um diagnóstico de bipolaridade, uma questão de genética mesmo, que em 2018 aconteceu comigo, e a partir de lá eu venho me tratando, me conhecendo, enfim, cada um tem a sua dor aqui, tá? Vou colocar a minha para vocês. Tá. Eu cheguei aqui, a minha hora vale R$227. Aí você pergunta, Pamela, qual que é a consulta com a sua psiquiatra? Quando eu fui diagnosticada, eu não queria investir. Então eu ia no atendimento da rede pública. Tive várias crises, até então, depois de conversar com muitas pessoas, passar por psicólogos e tal. Aí falei, não, deixa eu pagar um profissional que realmente vai resolver o meu problema. Porque não é que o outro profissional não seja bom, mas eu queria uma coisa que fosse de acordo com o meu tratamento. Então, a consulta com a minha psiquiatra é R$1.000. Um exemplo, tá? E é verdade. Hoje, né, não começou nesse valor. Se você vai procurar outro especialista, me fala algum outro especialista aí que vocês costumam procurar. Psicanálise. Psiquiatra. Então, assim, gente, eu tô falando assim, é lógico, se você fala, não, Paulo, mas eu tenho... Mas o que eu queria trazer aqui? Quanto que vale... Quem que tem filho? Quanto que vale uma hora com o filho de vocês? E quantas vezes a gente só tá naquela roda, girando, as coisas acontecem, e o nosso bem, que é o mais precioso, que é a nossa hora. Porque assim, dinheiro a gente trabalha, a gente conquista. O nosso tempo não volta. Então, quando eu volto aqui, nessa jornada do cliente na habitação, e a Andrea comentou que às 6 horas... Uma hora da manhã, mensagem? Exatamente. Então, por que eu estou falando nisso? Porque quando eu estou estressada, cansada, não dormi direito, não valorizei a minha hora, a chance de eu errar em alguma parte desses processos é muito grande. É muito grande. E aí a gente vai começar a ter um aborrecimento porque eu fiz errado, o Luciano errou alguma coisa, eu não verifiquei a conformidade. Eu estou 3 pessoas. Aí quando volta para a conformidade de novo, não vai para o analista que está analisando. Vai para um outro analista, que vai apontar outra coisa que aquele colega também não prestou atenção, não viu, vai apontar outra coisa. Então, o que eu quero trazer aqui? É essa noção de que a nossa jornada, essa não é a jornada do cliente, é a nossa jornada, né? Ela só vai ser concretizada se nós trabalharmos juntos, se nós criarmos esse ecossistema. Eu tenho conversado muito com o Luciano, falando assim, Luciano, me ajuda. Eu quero melhorar o processo, eu quero fazer as coisas mais automatizadas. Quem é que utiliza a IA para automatizar alguma coisa na vida de vocês? Fábio, não é? Marcos, o que você está utilizando de automação? Eu uso para fazer contrato, eu uso a IA para fazer busca de perfis, lead. Perfeito. Quem mais que usa? O que você usa para
aliar no seu dia a dia? Para tudo, qualquer coisa que você escreveu, eu mando lá, escreve de forma profissional, contratos também, faço bastante contratos, notificação, tudo que é da imobiliária a gente joga no chat GPT e já manda prontinho. Perfeito, gente. Nós precisamos utilizar a inteligência artificial, ela veio e ela não vai embora, tá? A gente vai ter que se adequar. E quando eu tenho ferramentas que auxiliam o meu processo, isso vai fazer com que eu tenha mais tempo para poder fazer, para ficar com meu filho, para fazer aquilo que eu desejo. Então, vocês entenderam essa logística aqui? Alguém gostaria de colocar alguma informação? Você colocou a sua situação, vou colocar. Eu sou corretora desde 97. Eu sempre trabalhei, comecei lá no loteamento do Maitinga, plantão de rua, veio plantão de prédio, assim, sempre me empenhando, viu, Itamar? Uma sugestão. Eu judiei muito da minha saúde. Plantão, às vezes, de rua, sem banheiro direito, não bebia água. Passou os 20 anos aí, eu acabei perdendo meu rim. Então, assim, essa sede de ganhar dinheiro, de você querer vender, de ser a melhor, de você ir atrás, e você esquece muito de cuidar do nosso corpo. Meus rins pararam, os 2 rins pararam, Santa Casa. Aquele corre, que eu gastei para não perder os 2 rins. Então, assim, uma cirurgia de 50 mil reais. Então, de a gente pesar hoje o que a André está falando, de a gente se cuidar mais. Hoje, depois que eu perdi o rim, eu perco mais água, mas assim, o estrago não foi feito. Essa questão de não dormir. Almoçava no primeiro dia, 4 horas da tarde, 11 horas, 2 horas, não tinha almoço às vezes. Hoje o nosso combinado nessa tela é assim, meio-dia. Assim, eu cheguei esses dias atrás, chegava o cliente e falava assim, olha, vamos parar para almoçar, porque tem mais imóveis para a gente ver, senão a gente vai almoçar 4 horas da tarde. E às vezes a gente está tão criado nessa neura de pagar conta, não cuidar de filhos, e a vida vai evoluindo. E da gente se cuidar mais, porque esse prejuízo para mim foi muito grande. Então, essa economia toda, depois você vai lá e paga uma cirurgia cara, para não perder os 2 rins, eu tive que pagar uma cirurgia muito cara. E hoje não. Eu falo para ela tem filho, não, vamos parar para almoçar, senão não tem fim. Às vezes a gente passa o ano, não, vamos viajar, porque não tem fim, senão... Se deixar, você fica no ciclo, fiquei 9 anos assim aqui na Ramon. Parar um pouco e pensar, né? Vai perder o final, a gente fica desesperado quando perde o cliente. Não, uma vez meu marido comentou, eu fiquei aborrecido de ter perdido a venda para um corretor, e ele virou para mim e falou assim, olha, o outro corretor também precisa comer. A gente fica, né, naquela ansiedade de se vender. A saúde mental afetada, né? A gente recebe clientes totalmente assim, neurótico. E intimar você como se o cliente tivesse dono. Cliente não tem dono. Isso. E aí você está sendo atendido, você está atendendo. E até o imóvel também, vou falar a verdade também. Desculpa. O imóvel também, o imóvel ele está no mercado. Ele tem um dono porque está lá na matrícula. Mas assim, o cara te liga para colocar, te manda mensagem no WhatsApp, você não colocou a placa lá. Mas você tem aquele imóvel. Cara, você ficou ofendido se tem noção de imóvel. Sim. Só pelo mundo que vai placar lá no imóvel. Tem um imóvel. A corretagem é complicada. Essa que a gente tem que ver negociações nesse chat. Não, as coisas não se lidam. Por exemplo, aqui em Bertioga, eu fui mais lá da Ribeira. Aqui em Bertioga, tem muito desse negócio de velhos. Ribeira, cara, constrói uma casa. Cara, se tu chegar lá e falar, eu tô falando com o proprietário seu nasce, eu falo assim, eu vou do outro lado da rua, você vem de lá, não vou te pedir nada. Só tem coisa aqui, cara, que assim, Monopoliza, né? Isso aqui, né? Se todo mundo precisa vender, todo mundo precisa pagar suas contas. Eu concordo, assim, eu acho que Bertioga está isso. Uma coisa que eu acho péssima a gente viu o imóvel comigo e ir lá procurar o Itamar. Já visitou, né? Super. Já usou você, já, né? Usou você. Mas tem corretor, Mas você pode falar que tem corretor pedindo para os proprietários para ficar exclusivo no imóvel. Eles estavam com 5 imóveis aqui em Bertioga que estavam trabalhando. A proprietária chegou e me disse, olha, Débora,
Uma amiga minha que é corretora pediu para ficar exclusiva, então agora você tem que falar, pode de jeito nenhum. Exclusividade sem contrato. Bom, negócio de achar comissão. Bom, Mas é uma outra questão, mas é outra. depois a gente continua essa conversa, tá? Para não estender, até passei alguns slides aqui, que senão a gente vai almoçar hoje, né? E eu quero almoçar. Então, assim, voltando a essa reflexão que a Eliane trouxe, né? Gente, a nossa vida não tem preço. A qualidade, né? Então, quando eu vou fazer, na caixa a gente tem muito assim, o cliente manda mensagem brigando, antes ele dizia na agência, agora ele escrita no WhatsApp, né? Porque eu não consigo entrar na minha conta, porque minha senha não funciona, porque não sei o quê. 99% é porque a pessoa não sabe a senha dela. E ela tá apavorada. Quem aqui já passou por uma situação assim de uma louca de madrugada, tá com insônia, vamos fazer uma compra. E aí o cartão nega. É lógico, o banco ele conhece o seu padrão. Ele sabe que esse horário você não está normal, que você está querendo fazer compra. Eu já fiz uma compra, gente, que eu falei, eu ia colocar a culpa no aplicativo, né? Sabe quando você coloca um e vem dois? Mas no meu caso não, veio uma compra e aí depois veio a mesma compra, só que tinha um outro item acrescentado que eu comprei, ou seja, não foi de colocar dois produtos ali e vir iguais. Isso porque a gente às vezes está ali, eu comprei, mas será que eu comprei? Eu respondi essa mensagem, mas será que eu mandei? Eu respondi a Andréa e não respondi. Ficou só na minha cabeça, porque eu não estou presente. E quando a gente não está presente, a gente não tem essa consciência, a gente vive nessa roda de ratos aí, correndo atrás do rabo e nunca consegue nada. E aí às vezes vem o preço ruim, que me prejudicou muito, tanto fisicamente como carreira, enfim. E a gente não quer isso, a gente quer ter paz, a gente quer ter segurança. E o que vai fazer nós sermos igual aquele cliente que eu comentei, é um cliente difícil? Ele mas ele me indica para outras pessoas. Então, quando você chega no nível de autoridade, que você conhece, que você atende o seu cliente bem, você vai, esses clientes que te usa para depois ir atrás do vendedor, ele não vai te procurar porque ele sabe que você é um profissional responsável, que você não está ali para brincadeira. Ele vai saber valorizar a sua hora. Eu mesmo, às vezes, pessoa, mas vamos fazer isso. Não quero fazer isso. Isso não vai trazer o retorno que eu quero. Eu coloco, vamos trazer essa reflexão para o nosso dia. Gente, depois eu vou dar para vocês essa simulação. Aqui nós temos a simulação dentro do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que assim, eu não quero estender muito o prazo, depois a gente pode vir com especificamente de cada programa. Acho que a SPP é uma dúvida, Minha Casa Minha Vida é outra. Mas o que eu quero trazer para vocês de diferente, tá? Aqui tem um isso. Aqui são algumas faixas. Aqui são as faixas de juros de acordo com a renda da pessoa. Por que eu preciso saber a renda do meu cliente? Porque às vezes eu estou tentando vender um imóvel para ele, é muito difícil a gente ter um imóvel de 210 mil, tá, gente? Mas eu vou colocar aqui hipoteticamente. Eu tenho responsabilidade, não. Pode falar até contato do proprietário. Esse daqui, por exemplo, eu estou vendendo um imóvel para uma pessoa que tem uma renda de 2.850 e ela consegue comprar um imóvel de 210. Se eu oferecer para essa pessoa aqui um imóvel de 2.850, mas eu oferecer um imóvel de 220, aumentou só 10 mil. Só que ela vai sair da faixa de juros de 4,50 e vai para a taxa de juros de 5 ou 6, né, gente? 5, né? De 5. Isso vai fazer com que o valor que liberasse aqui não vai ser o mesmo valor que libera aqui por imóvel de 220. Por isso que eu tenho que saber essa regrinha, que até 2.850 o imóvel, para o cliente pegar o melhor custo, gente, 4,50, a gente está falando de menos da metade da taxa de juros do classe média. Vem, a gente pega a comissão, uma bicicleta, uma vizinha, vamos embora. faz tudo. Aqui nós temos as faixas de juros de 2.850 a 3.500. Às vezes o Luciano fala, mas eu fiz a simulação e deu subsídio, agora não deu, ou vice-versa. Às vezes, na hora que ele fez a simulação, o cliente apresentou um limite de 3.500. Na hora que a gente foi rodar a avaliação, aumentou
para 3.600 o limite dele. Por causa disso, ele vai pegar menos financiamento, porque a taxa de juros aumentou. Então, por isso que a gente tem que fazer. É uma análise, gente. Não é simplesmente não. Eu tenho um formuláriozinho que a pessoa, quando ela quer fazer simulação comigo, eu falo assim: não faço simulação. Eu faço um estudo de oportunidade. Eu posso simplesmente jogar lá no simulador e dar uma simulação qualquer, ou eu posso analisar, porque assim, o Olerite a gente pede os 3 últimos justamente para ver essa diferença. Porque às vezes, nesse mês, ele recebeu férias, aí o corretor acha que isso é bom. Ele coloca lá na simulação, pô, veio férias, tal, salário tal, quase o dobro, ele consegue financiar mais. Mas quando o sistema ele vai para aprovação, o sistema ele vai olhar o salário dele e vai ver o quanto que ele pagou de imposto de renda. Aí você vai ver que o imposto de renda foi praticamente nada, ou zero. O sistema não vai usar aquela renda, não vai aprovar aquilo. Então, mas o simulador eu fiz? Não, você fez. Mas o simulador não leva em consideração todos os parâmetros para aprovação. Por isso daqui a gente precisa dominar, tá? Isso daqui a gente precisa dominar para que a gente oriente o cliente da melhor forma. Você consegue compartilhar essa? Sim, eu vou passar tudo isso para vocês. Aquele grupinho. Sim, vou passar tudo já. Aqui, a mesma coisa, tá? Deixa eu passar aqui pro... Então, a gente tem aqui, quais são os limites que vocês têm que estar na cabeça? 350 mil, renda até de 8.600, tá? Imóvel até 350 mil, renda de 8.600, ok. De 8.600 a 12 mil, imóvel até 500 mil. Você consegue enquadrar dentro da Minha Casa Minha Vida, e aqui em cima tá as parcelas. Aí, aqui... Até 500 mil tem um subsídio também? O subsídio, eu vou mostrar ali. O subsídio é para imóveis de baixo valor. E a nossa região aqui não tem, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, tem price e tem saque. Fazer o financiamento na price, no Minha Casa Minha Vida, vale muito a pena. Porque se vocês pegarem a diferença de financiamento, aqui, ó, por exemplo, a pessoa no imóvel de 500 mil. Na price, ele financia 400 mil se ele tiver uma renda de 12. Na SAC, ele financia 323 mil, dá uma diferença de 77, né? Ele pega 77 mil a mais por fazer no price. Aí a gente não vai entrar hoje na questão que é melhor de juros ou não, tá? Mas é muito vantajoso. Já no SBPE, quem sabe aqui que houve aumento do teto do SFH? Ou antes a Caixa só financiava imóvel dentro do SFH? O que é SFH, Pamela? Pelo amor de Deus. É o Sistema Financeiro Habitacional. Tudo que está dentro do Sistema Financeiro Habitacional, por lei, não pode ter uma taxa de juros maior que 12%, a taxa de juros nominal. Então, isso era para imóvel até 1.500.000. Agora, esse valor foi ampliado até 2.250.000. Então, imóveis até 2.250.000 na Caixa, a taxa de juros não passa de 12%, porque é regra é governamentado isso, tá? Empreendimento importante para vocês. O empreendimento do Caio Mateus, o Home Club, é isso? Ele vai ser financiado na Caixa, tá? Pela planta. Então, o financiamento vai poder chegar a 90% por seu empreendimento Caixa, tá? Então, isso é muito importante. Eu deixei uns folhetinhos ali, se vocês tiverem construtores interessados nessa linha de crédito, que a gente chama apoio à produção, depois vocês me passam o contato, que a gente teve uma mudança de superintendente, e ela está vindo para cá, está visitando as imobiliárias, ela está conhecendo os clientes, então vamos aproveitar o momento, e aí vocês indicam, porque a gente precisa de mais fomentar e mais empreendimento para a gente poder vender. Então, isso é do empreendimento. Eu vou correr para a gente... Ó, aqui está a simulação dentro do SBPE. Eu fiz uma estimativa. Aqui, gente, eu só considerei imóvel acima de 500 mil, tá? Porque eu sei que assim, aqui a gente tem várias realidades. Talvez a sua realidade seja a tabela anterior ou essa, tá? Aqui, a gente tem o saque e tem o price também, tá?
conclusão. Depois de 2.250, a Caixa financia também. Porém, a taxa de juros ela é atrelada ao CDI, tá, gente? É uma taxa maior e atrelada ao CDI, e depois vocês vão ter essas informações de prazos, taxas, condições. Aqui, ó, aqui mudou para 2.250, tá? Beleza. Aqui, essa daqui é de um outro treinamento que eu tinha feito, mas não mudou as taxas, tá? Por exemplo, se eu fizesse um imóvel de 122 mil, a pessoa tivesse uma renda de 1.500 familiar, ela teria um subsídio de 45 mil. Então você vê que o subsídio, ela teria que dar uma entrada no saque de 5.392. No price, ele não teria que dar entrada nenhuma. Então, você vê que aqui a simulação é para uma renda de 1.500 e o imóvel de 122, que hoje a gente tem os parâmetros. Quais são os parâmetros para Bertioga? 122 mil é o faixa 1, 210 é para o faixa 2, e aí depois é 350 e 500 mil, tá? Beleza. Aqui, ó, a simulação, uma pessoa ia pagar uma parcela de 380. Renda familiar já diminui o subsídio. Aqui, o subsídio ficaria de 28 mil para o imóvel de 150. Então, existe aí, a gente tem uma informação que logo tem construtores que já estão em projetos da prefeitura para construir imóveis, não dentro dessa faixa aqui, mas entre 170, 210 mil. Então, fique atento que logo vão ter unidades nesses valores. Mas também quando sair já vai acabar muito rápido, né? Ó, aqui é uma parcela de 590. Vocês vão ter todo esse material, tá? Aqui uma família de 4.400 consegue um subsídio de 1.486, ó. É mínimo. Por imóvel de 150 mil. Então eu falo assim, Bertioga, infelizmente, subsídio ilusivo. Beleza, então isso aqui vocês já tem as simulações importantes, isso aqui. Pamela, meu cliente quer entrar na Minha Casa Minha Vida, beleza. E daí, onde que esse cliente mora? Onde ele trabalha? Ele tem imóvel? A pessoa quer enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Ele já tem um imóvel. Ele pode comprar outro na Minha Casa Minha Vida? Eu acho que não. Pode. Depende. Acontece, a pessoa morava em Minas Gerais, um exemplo. Veio para Bertioga, mora e trabalha aqui. Ela tem um imóvel para residência? Não, ela não tem imóvel. Ela tem um imóvel lá em Minas Gerais, onde ela morava antes, agora ela está morando aqui. Então, ela pode comprar novamente, e se ela teve dentro da Minha Casa Minha Vida, ela pode fazer outro. Porque o Minha Casa Minha Vida é para residência. A pessoa tem que comprovar. Agora, vamos pegar esse mesmo cliente. Ele está morando e trabalhando. Ele mora aqui e trabalha em São Paulo. E tem imóvel em São Paulo. Então, ele não pode, porque ele não pode ter imóvel onde trabalha e onde mora. Porque entende-se que ele já tem um imóvel para morar. Então, sempre quando vocês pensarem em Minha Casa Minha Vida, você pensa como residência. Meu cliente, ele tem residência, então eu vou. Aqui os principais parâmetros para a gente. Quando eu falo em região limítrofe, eu tenho essas cidades e a região metropolitana. Então, eu não posso ter imóvel em nenhuma dessas cidades. Ou, por exemplo, eu moro em Bertioga e quero comprar um imóvel em Santos. Eu posso, porque é limítrofe. Então, é muito importante a gente dominar isso daqui. Para mim é até difícil, tá, gente? Eu nunca falo assim, eu pego a tabela e vou ver os normativos, tá? Mas só para vocês entenderem que, assim, a pessoa, ela não pode ter imóvel, veraneio, esquece. A pessoa não mora nem trabalha em Bertioga. Então, não tem como. Entendeu? Dri. Eu sempre fico com dúvida em relação à utilização do FGTS. Por exemplo,
a pessoa ela tem um imóvel em São Paulo, mas ela quer vir para morar em Bertioga, porque tem um trabalho aí, o home office. Ela pode utilizar o FGTS, ela nunca utilizou, mas ela já tem um imóvel lá em São Paulo. Então, ela não pode ter nenhum vínculo em São Paulo. Se ela comprovar que ela mora e trabalha em Bertioga, ela pode. Mesmo tendo imóvel lá. Que não é limítrofe aqui. Se for, por exemplo, em Mogi, já não pode. Mas no caso, morando em regiões próximas a Bertioga, ela não tem, ela não pode? Ela não pode, por exemplo, essa pessoa, se ela mora em São Paulo, mas é Mogi, por exemplo, Mas ela mora em Mogi e ela quer... não pode, porque Mogi é limítrofe. Aqui, ó. Eu achei que morando na região, hein? Não, achei que morando na região. Não mora aqui 1 ano, 2 anos aqui. Então, por exemplo, ela, nesse caso, ela mora aqui há 1 ano, um exemplo. Mas ela trabalha em São Paulo e tem imóvel lá, então ela não pode. Dentro do programa, tá, gente? Nos outros pode. Para utilizar o FGTS. Também, é a mesma regra. Também é difícil, né? Então, é muito difícil. Por isso que quando vem esses clientes, eu nunca falo, vamos ver com calma, vamos estudar, que a gente vai entender certinho. Cada caso é um caso. Quando vem a FGTS, a gente manda todas as informações. O que eu preciso? Imposto de renda da pessoa, né? Para poder analisar, e aí a gente vai fazer as pesquisas nos sistemas para verificar. Porque às vezes eles falam, mas aí no sistema tem outros imóveis lá. E aí complica, tá? Eu estou te perguntando porque ano passado eu te procurei para um cliente e ele não usou o FGTS. Mas depois de 1 ano que ele comprou aqui, ele conseguiu usar e bater. Sim. Já pode amortizar. Né? Às vezes naquele momento, depois ele comprova que está morando, aí ele utiliza. Tá? Já comprou, tá? No caso de quem é aposentado, por exemplo, aposentou e mora na praia, ele consegue ou não? Então, como de garantia ele não tem, né? Então, para enquadrar na Minha Casa Minha Vida, se ele está morando aqui, né? Às vezes a pessoa nem precisa, ela tem o desejo de morar em Bertioga, só que ela vai ter que apresentar 2 meses de comprovante de que está aqui, para a gente conseguir fazer 2 meses. Não é mais 1 ano, não. Mas pode ser um contrato de aluguel? Eles pedem água, luz, essas coisas. O contrato não faz de forjado, né? Faz, né? Então, gente, isso aqui é muito polêmico, isso a gente consulta junto, tá? E às vezes é polêmico, mas vocês têm que saber essa informação, que pode sim, tá? Aqui é aquela tabelinha que eu falei, que aqui é 122 mil, aqui passou para 210, 350 mil. Aqui são as documentações para a questão do subsídio, quem recebe mais subsídio, a menor renda, algumas coisas, né? Imóvel novo, imóvel usado, tem subsídio também, mas é menor, tá? Perfeito, gente. Bom, já são 11h38. O nosso tempo é curto, né? A gente pode voltar e fazer outros encontros e conversar. Eu queria ouvir de vocês, olha, vamos entrar profundo nesse tema? A gente entra profundo nesse tema. Quero agradecer a CDL por estar liberando esse espaço para a gente, né? Porque é muito importante. Eu sempre quis fazer, eu nunca tive lugar para. Aí ele estava me ajudando a achar um lugar, né? Que eu não tinha lugar para poder oferecer isso. E, gente, se eu falei alguma coisa, vocês não entenderam, depois eu vou deixar o grupo aberto para vocês colocar as dúvidas, e aí eu vou responder cada dúvida de vocês, tá? Pode não ser tema desse treinamento, mas vocês colocam lá, tá? Que aí a gente vai conversando. Aqui a gente tem o telefone do Luciano, aqui o meu Instagram, se vocês puderem tirar uma foto, me marcar, isso me ajuda. E vamos tirar uma foto também, né? Que totalmente a gente nem tira foto juntos, né? Gente, é isso. Eu sei que é muita informação. Peço desculpa se eu falei muito, tá? E depois vocês me dão um feedback pra gente poder estar melhorando, voltando, aprendendo, tá? Eu me esquecendo de uma coisa. Eu queria desafiar vocês olhar a base de clientes quentes de vocês. Quentes. Por que quentes? O que é um cliente quente? Aquele cliente que você vê potencial, mas vê que ele está travado, que ele não vai para frente, que ele tem dúvida.
dúvida, eu vou mandar no grupo uma mensagem para vocês. Você pode usar aquela mensagem, pode usar outra. E um Forms. O que é esse Forms? Esse Forms eu uso para fazer esse estudo de oportunidade para o cliente. Por quê? A gente vai analisar, de acordo com o perfil dele, e com o formulário que ele responder para a gente, qual que é a melhor situação para ele. Tá? E aí, através disso, eu e o Luciano, nós vamos estar dando retorno para esse cliente. Por quê? Às vezes, esse cliente está com dúvida no valor. E às vezes você quer mostrar um imóvel para ele menor, mas ele está na resistência, porque ele já viu um valor maior e ele não quer saber. Fala assim, olha, você não quer fazer um estudo de oportunidade com a Caixa? Ela vai fazer uma análise, vai te colocar os valores, e aí depois a gente pode estar conversando para ver se você tem interesse. De repente, esse cliente ele tem um FGTS, ele tem uma aplicação, ou ele tem alguma coisa que a gente pode estar utilizando. Então, eu vou colocar para vocês no Forms, e aí se vocês quiserem compartilhar com esses clientes, e a gente vai fazer essa análise. Só que hoje, quarta, amanhã quinta é feriado. Então teria que ser hoje para a gente ter tempo de poder responder eles amanhã. Terça, né? A quarta. Uma pergunta. Você fez a análise e aprovou o crédito. Vale ainda por 6 meses? 6 meses. 6 meses. Tá? Esse formulário a gente pode continuar usando para os nossos clientes? Pode. A única coisa que eu peço para vocês é informa o cliente, Pamela, meu cliente respondeu, porque eu não fico olhando ele toda hora, né? Então, às vezes o cliente respondeu, a gente entra ali 1 ou 2 vezes a cada 2 dias, aí só me avisa, Pamela, meu cliente respondeu, tá? Eu vou até depois incluir lá para colocar, tem a indicação. Quando colocar lá na indicação, fala para colocar o nome de vocês, que aí eu sei que é de vocês, o cliente, tá? E aí eu vou trazer, aí quando eu fizer a análise, eu vou passar para ele autorizando, eu vou passar para vocês também, tá? Gente, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Você falou da questão do financiamento. Está demorando bastante de ampliação? Por exemplo, porque os proprietários eles ficam naquela coisa, né? Porque a Caixa está demorando. Mas eu sei que o Itaú também está demorando 3 meses. Então o cartório também está enrolado, o Itaú também está demorando. Eu fechei um ano e foi 3 meses para poder peço, né? Entendeu? E o proprietário às vezes fica. Tem aqueles que não está dependendo do dinheiro ali. Mas são os que ficam apertando. E a vida do corretor não tem aquela da gente desligar o telefone. Eu não consigo fazer aquilo. Como é? Eu vou até tarde da noite. Porque fica me pressionando, fica cobrando. Porque a gente tem 2 clientes, vendedor e comprador. Né? A gente não tem só um cliente, temos 2. Então a gente somos, eu falo assim, a gente tem que saber contornar, né? Somos o termômetro, né, na verdade, né? Daquela situação. E o corretor ele sofre porque ele tem que emprestar, ele tem que falar com o vendedor como está o procedimento. Né? E aí o comprador que vai saber informar porque ele está tendo contato com bancos. E aí a gente fica naquela, aí eles perguntam, a Caixa está demorando muito? No ano passado a gente estava muito crítico nessa questão por estar sem dotação, estava demorando mais sim, tá? Esse ano já voltou ao normal, mas depende muito da demanda. Por exemplo, se eu digitalizo um contrato começo do mês, essas coisas, às vezes 2 dias, às vezes no dia seguinte já está na conta. É em torno de 3 a 10 dias. A gente sempre dá uns 10 dias úteis ali para ter um tempo de sobras, né? Eu digitei um contrato esse final de mês, ele demorou quase 7 dias, mas por causa da demanda, né? Então vai depender muito ali do período, né? Mas voltamos a ser mais rápido do que estava antes, antes estava demorando mais. Acho que a demora não é nem tanto banco, é esses cartões que está segurando. Né? Sim, porque assim, quando vai para a Caixa, né, já passou pelo cartório, né? Dias para análise, aí depois de 15 dias não é exigência. Exatamente. Por isso que a gente tem que ser bem criterioso. Eu vou contar um exemplo aqui, o Luciano vai brigar comigo, mas eu vou contar. Teve uma época que eu falava, Luciano, na descrição do imóvel, faça assim, assim, assado. Não, Pamela, nunca tive exigência. Tá bom. Por que não tinha exigência? Porque eu ia lá, alterava manualmente. Aí eu falei, tá bom, vou deixar esse contrato ter exigência. Aí depois nunca mais ele deixou de fazer. Porque assim, se não está escrito desse jeito,
tem uma vírgula invertida, o cartório ele vai devolver. Ele devolve. Por isso que a gente tem que estar de olho. Quando a gente vai assinar, Andréia, confere. Porque eu erro, gente. O sistema da Caixa, vocês não têm noção. Tem uma parte que assim, é terrível. O Luciano fez todo o processo. Beleza, me ajuda pra caramba. Eu tenho que refazer 60% de novo. Eu tenho que fazer o cadastro de novo. E às vezes eu faço o cadastro, quando eu migro para o CIOP, o que acontece? Não migra. Aí vai lá na minuta, putz, tem que editar a minuta. Quando a gente vê ali na hora, a gente já altera, tranquilo. Por isso que eu preciso que vocês me ajudem. Vamos sentar aqui, todo mundo. Vamos conferir a minuta junto. Porque eu confiro, você confere, o cliente confere, é menos erro para o cartório devolver. Sempre tem 3, 4 para conferir. Tem, gente, tem. Ó, sobre demorar na Caixa, vou contar a experiência que o UNAT, Fabrita, posso falar da minha irmã, foi no financiamento de 350 mil. A gente fez com o Marco Antônio, através da Caixa, né? Faz da Caixa. Sim. Foi muito rápido. Então, o Marco 350 mil não usou. Não, foi rápido, foi dinâmico. Foi como se fosse um banco privado, foi muito rápido. E o imóvel já um pouco mais. O que é muito rápido para você? Para mim, por exemplo, mandei a proposta hoje, a gente combinou o valor, 60 dias o proprietário está recebendo. Para mim isso é rápido. 60 dias é rápido, Luciano? Para mim é rápido. 60 dias, Andréia. Andréia, quanto tempo os seus processos demoram com a gente? 30 a 40 dias. No máximo. Você mandou uma coisa para a proposta do cliente. Sim. Depois eu vou liberar no grupo, tá bom? Já estava definida, ele já fez a proposta. Eu mando a documentação para a Caixa. A Caixa vai fazer a parte. Não, você não está entendendo. André, eu vou negociar aqui também. Eu tenho lá que você hoje. Hoje é dia 14? 15? 18. Eu vou dar hoje. Eu tenho que ter algum valor aqui. Não, é um tempo bom. Até 60 dias. Mas aí tu dá não consegue. Até sábado. Estou falando desde que eu estou entrando no banco. Até você tirar as certidões, mandar combinar contrato. Primeiro que você não tira as certidões, a gente que tira tudo, tá? Eu não vou, a gente tira tudo. Mas você precisa para essa parte de vocês, né? Mas vocês não precisam parar o seu processo, me manda e vai tirando certidão. Não para o processo para fazer isso, não. Entendeu? Assim, gente, eu já assinei vários contratos com 7 dias. Tá? Andréia é prova. Tudo depende do engenheiro, de todas as partes, sabe? A nossa roda lá, todo mundo fez certinho, papo, todo mundo. Você acha que o engenheiro quer atrasar o serviço de vocês, gente? Eu tô contando com tudo. Não, sim, não. A experiência foi ótima. Sim, perfeito. Foi lá na Ribeira, no financiamento que era mais de 1,5 milhão. Show. Uau. E foi rápido. Sim. Foi rápido. É isso que a gente quer trazer para vocês. Se a gente tem essa coisa que é demorado, gente, depende. Agora, tem alguns casos, igual a gente pegou esse cara, por 4 meses. Foi culpa nossa? Não tinha recurso. A Caixa não tem recurso, o que eu vou fazer? Né? Mas se eu não cuidar de todas as etapas, aquilo que era para demorar 45, 60, vai demorar muito mais. Entendeu? Os dois correspondentes bancários foram excelentes. Tanto uma desse cliente mineiro que eu não conhecia, que era do interior de São Paulo, que fez, que a gente foi parceiro ali, tudo, enfim. E para vocês que são corretores na Ribeira, vocês acham que às vezes lá é só a vista? Não, gente. Tem muito novo rico, tá? E aqui a gente tem experiência para fazer financiar na Riviera, tá, gente? Eu já financei vários valores grandes. Então, assim, vamos trazer esse pessoal porque eles. Você fala, você vai descapitalizar? Não descapitaliza não. Pega esse daqui e depois você vê o que você faz, compra outro. 70% dos novos proprietários que compraram agora é tudo alavancado. Então, eles fazem isso, exatamente.